Boa noite, meus amigos. Estamos de volta pela Rede CNT, uma rede da família Martinez, para mais um Jogo do Poder. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu creio que daqui para frente as pessoas, a população, o telespectador vai começar a ouvir com mais frequência, que é uma palavra chamada compliance, uma palavra, naturalmente uma palavra da língua inglesa, que está sendo introduzida aqui no Brasil. E para falar sobre esse assunto e traduzir esse tema, nós convidamos o Dr. Edmo Neves, da Albino Advogados Associados de São Paulo. Boa noite, obrigado por ter aceito o convite gentilmente de vir aqui ao Jogo do Poder, falar sobre esse assunto. É um assunto que tem muito a ver com o Brasil dos últimos tempos, porque é um Brasil mais transparente e, portanto, as coisas são divulgadas e conhecidas por todos com mais facilidade. Eu tenho uma convicção formada a partir da leitura do Gessé de Souza, da Ralé Brasileira, em que ele diz que não que a corrupção não seja um elemento importante na vida brasileira e do mundo todo, mas ele diz que a corrupção não é o problema fundamental do Brasil, não é o principal problema do Brasil, né? Ele sustenta a tese de que a corrupção foi tornada um senso comum para as pessoas acreditarem que esse é o problema fundamental e não enxergarem os outros, que são muito mais graves do que a corrupção. E ele dá um dado, dizendo que de 1930 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no globo terrestre. Nós nos tornamos a 8ª economia mundial. No entanto, produzimos uma massa absurda de excluídos e de miseráveis. Então o problema do Brasil não é a corrupção, o problema do Brasil é outro. Mas a corrupção de fato é um problema importante, que precisa ser enfrentado, porque ela tem o defeito e a virtude de mexer no valor, né, da sociedade, nas relações de natureza ética, moral da sociedade, que isso para qualquer sociedade é de fundamental importância. Então, boa noite, obrigado por ter vindo. Eu queria que você começasse nos dizendo o seguinte: qual é a tradução literal do compliance? Porque eu mesmo não gosto de ficar falando palavras em inglês. Ok. Bom, boa noite a todos, boa noite, Rocha, obrigado pela oportunidade dessa entrevista. O compliance atualmente, ele tem se difundido, essa questão da transparência tem aumentado no Brasil. Abordando a questão específica da sua pergunta do compliance, compliance a gente pode traduzir como conformidade, ajustamento, adequação. Conformidade a quê? Conformidade à legislação, conformidade a princípios morais, conformidade a um código de conduta, por exemplo. Então, uma situação compliant é uma situação que está conforme à legislação, conforme princípios morais. Bom, nós aprovamos recentemente no Congresso Nacional uma lei anticorrupção, que é uma lei destinada a sancionar o privado, né? A sancionar aquele da iniciativa privada que pratica ato de corrupção com a administração pública, né? Duas questões. Por que nós estamos tendo que fazer essa lei para o privado? A legislação que existe, a responsabilidade fiscal, o Código Penal, não resolve esse problema? Essa é uma pergunta recorrente. De fato, foi publicada a Lei 12.846 em agosto do ano passado, entrou em vigor em janeiro deste ano. É uma lei que estabelece penalidade para as empresas, fundações, uma série de entidades, tem um espectro bastante amplo, em seus relacionamentos com a administração pública, seja nacional, seja estrangeira, na prática de ilícitos de pagamentos indevidos, seja não só os pagamentos, mas também ofertas, e a simples promessa já é punida. E existem várias leis no país que, de certa forma, punem também as práticas ilícitas, os pagamentos indevidos, mas essa é bastante específica. Existem muitos comentários de pessoas que acreditam que a lei não está trazendo inovações. Enganam-se. Efetivamente, existem várias inovações. Existe uma preocupação, por exemplo, sobre a necessidade de produzir provas
desses ilícitos e muitas vezes era difícil produzir essas provas e se caía na ineficácia. Com esta lei, com a responsabilidade objetiva que a lei está criando para as empresas relativamente aos seus terceiros, ficou muito mais fácil aplicar e ter efetividade da norma com a responsabilidade objetiva. Então, os outros diplomas aplicam-se sim. Existe, por exemplo, a lei das licitações, que estabelece penalidades para quem pratica ilícitos durante os certames, seja de licitação, concorrência, enfim, nas várias modalidades, mas essa lei ela é específica e ela cria responsabilidade objetiva, o que facilita a penalização daqueles que praticarem os ilícitos. Pois é, o compliance, ele vem, as empresas já estão preocupadas com isso, né, de estabelecer esse ajustamento, né, ao regramento legal, às normas de conduta, padrões éticos, em função do advento dessa lei. Né? Há uma preocupação maior, não que não existisse antes por parte das empresas uma preocupação com isso, mas a preocupação agora de montar estruturas dentro da empresa. No teu caso, por exemplo, você atua nesse segmento, as empresas agora estão um pouco mais empenhadas vamos dizer assim, em concretizar isso dentro das suas estruturas, em função dessa lei. Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que vai haver uma preocupação e uma movimentação constante e crescente no sentido de se criar programas de compliance, programas de ajustamento às normas. Alguma comparação que eu faço no sentido de que um programa de compliance é como um programa de saúde. Tem pessoas que esperam chegar a doença para ir procurar um médico, tem pessoas que se preparam para ter uma vida saudável e evitar ter que ir ao médico. Num programa de compliance, comparativamente, a gente procura estabelecer práticas éticas para evitar que surjam as penalidades, para evitar que surjam os ilícitos, ou seja, atuando de maneira preventiva, para evitar penalidades e ilícitos. E as empresas ganham muito com isso, tendo uma conduta mais ética, evitando a prática de inúmeros ilícitos. Inclusive, tem um ganho na reputação, na imagem. Uma empresa mais ética, uma empresa que tem uma conduta mais correta, ela tende a ser mais sustentável, ser mais durável, porque ela não vai ter penalidades graves no futuro. Então, a partir do advento dessa lei, nós podemos crer que essa até para quem atua no ramo do direito, nós podemos dizer que apareceu mais uma ferramenta de trabalho, mais um espaço de ocupação para os profissionais do direito, que é essa compliance. Na medida em que, quanto maior a empresa, maior a chance que ela se tem de ela ter, por exemplo, um departamento ou uma pessoa que cuide só desse aspecto do ajustamento das suas estruturas às normas jurídicas, legais. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que as empresas devem ter um profissional dedicado a isso, ou pelo menos contratar serviços externos que se dediquem a isso. É uma evolução daquele conceito de se ter um código de conduta. Tem empresas que antigamente tinham um código de conduta e criava o código e guardava lá na gaveta, e isso é muito pouco, isso é quase nada. Na verdade, para se ter um programa de compliance efetivo, começa com o comprometimento do presidente da diretoria. Tem que ter um comprometimento forte, eles têm que realmente acreditar que trabalhar de maneira ética é a melhor maneira mais sustentável. Passa-se, no segundo ponto, a criar um código de conduta, dar treinamentos para todos os funcionários pessoalmente, treinamentos presenciais, com interação, com perguntas, assinatura de cada funcionário com aqueles valores, com aqueles princípios. E passa-se por uma série de outras práticas, como a criação de canais de denúncias, investigações, sanções disciplinares, controles prévios, seja sobre doações, sobre contribuições, enfim, uma comunicação constante, um processo de comunicação. Eu considero que são 4 pilares principais de um programa de compliance efetivo. O código de conduta e os procedimentos internos, o canais de denúncias e investigações, controles prévios e, por fim, a comunicação, seja através de posters nos corredores das empresas, cartões, mensagens no telefonia celular ou no computador, enfim. E é um trabalho constante. Eu quero voltar no segundo bloco, vou ter que chamar um comercial, e a gente detalhar mais esses 4 pilares que você se refere aqui.
Vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida com Edmo Neves no Jogo do Poder de hoje. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo hoje no Jogo do Poder com Edmo Neves, da Albino Advogados Associados, sobre a nova lei anticorrupção. Bom, você falou no bloco anterior dos 4 pilares em que se sustenta esse procedimento. Como você falou de comunicação, por exemplo, e de um canal de denúncia. Vamos lá, começar pelo primeiro pilar, o canal de denúncia. O que do ponto de vista prático, seria isso? Como é que uma empresa vai montar dentro da sua estrutura um receptor de denúncia de irregularidades, de ilicitudes que os seus funcionários estão praticando? Normalmente, quando se faz um código de conduta, se estabelece a existência dos canais de denúncia. Vários canais são possíveis para que todos os funcionários se sintam à vontade para fazer denúncias de violações ou de que acreditam que sejam violações. Então, uma boa política é se estabelecer que os funcionários devem fazer as denúncias e vão ser analisadas de maneira ponderada, de maneira realista. Esses canais de denúncia podem ser através de telefone, através de um e-mail, através da comunicação com o próprio chefe da pessoa, com um responsável por compliance, por um ouvidor, enfim. Criam-se vários canais possíveis para que as pessoas se sintam à vontade de fazer denúncias sobre potenciais violações, seja da legislação, seja do código, seja dos princípios. Inclusive, a questão do anonimato é uma questão importante, porque muitas vezes as pessoas sofrem um receio de uma retaliação, então tem que haver a possibilidade de fazer denúncias anônimas. É lógico que, de outro lado, essas denúncias também podem ser falsas. Então, aquele que vai investigar a partir do que foi relatado tem que ter bastante ponderação para avaliar se a denúncia procede ou não e se existem provas. Importante para a empresa é que ela crie a condição de que a informação chegue até ela. Sim. Não chegue depois, que o escândalo já está nos jornais. Exatamente. E para que ela possa tomar uma atitude, investigar, chegar a uma conclusão se houve um ilícito ou não, e aí tomar, ao final, medidas disciplinares que a própria legislação permite, seja uma advertência simples, uma advertência por escrito, uma demissão sem justa causa, uma demissão por justa causa, ou até em casos extremos, a pedido de abertura de um inquérito criminal. Então, dependendo da situação, a empresa vai tomar uma atitude e mostrar que tem comprometimento com uma cultura de ética. É um programa de médio prazo e mudança cultural. A parte relacionada com a capacitação dos funcionários em relação a esse tema, que você falou da informação, significa reunir os funcionários e dizer que dali para frente eles não só estão proibidos, como não devem ter consciência das consequências de eventualmente tentar um suborno, tentar alguma outra coisa, algum expediente que lhe dê vantagem para a empresa numa concorrência pública, numa compra, numa contratação de serviço. Tudo começa com o código de conduta, onde pode ser abordado inúmeros temas, mas principalmente a questão de não se fazer pagamentos indevidos, proibir de maneira expressa qualquer pagamentos indevidos. Os funcionários recebem treinamentos presenciais, ano após ano, repetidamente, presenciais. Deve-se criar uma rotina para incluir esses treinamentos para novos funcionários. As empresas têm um turnover, têm mudança. Então, dentro da rotina de contratação, recomenda-se que exista treinamento de compliance, de conformidade também. E os funcionários assinam o código de conduta, ou seja, assinam um comprometimento com aqueles valores, aquelas normas. A partir daí, eles sabem que a empresa tem aquela linha de ética e que deve ser seguida. E caso não sigam, aí vai haver as consequências. Bom, isso está chegando no Brasil, já virou lei, mas onde é que os nossos legisladores foram buscar inspiração para esse tipo de situação? Nós sabemos que em outros países também há corrupção, a gente fica imaginando que é só no Brasil que tem, sim, mas há, e pesada nos outros lugares, né? Tanto que tiveram que criar mecanismos de repressão e de prevenção disso. Esse nosso modelo, ele tem inspiração em algum outro país? Você
pode nos informar sobre isso? A corrupção é um fenômeno mundial. Existem alguns slides aí bastante conhecidos na internet que mostram em tons de amarelo ao laranja, ao vermelho escuro, mostrando a intensidade da corrupção em vários lugares do mundo. Aqui na América Latina nós temos o Uruguai e o Chile, por exemplo, numa situação melhor que a maioria dos países. Mundialmente você tem alguns países africanos, a Rússia e alguns outros países numa situação extrema. O Brasil, infelizmente, está numa posição de 70º alguma coisa, assim, em termos entre 170 países. Então, é um país que tem muita corrupção, existe muita coisa a ser melhorada. Existem algumas normas... Agora, deixa eu te interromper, só para não perder o... Como é que você consegue comparar a corrupção do Brasil com a corrupção da China? O Brasil é um país que tem democracia, a imprensa absolutamente livre, um Ministério Público atuante, uma Polícia Federal também com um grau de liberdade grande, né? Apesar de ser vinculada ao Executivo. E a China é uma ditadura, não tem imprensa, a polícia é controlada pelo governo, não existe Ministério Público, o judiciário é garroteado pela ditadura. Como é que se compara isso? Realmente a metodologia... Falar que tem corrupção no Brasil é fácil, né? Vai falar lá na China. Pois é, lá não tem... É a questão da transparência que está intimamente ligada à questão da corrupção. Eu tive a oportunidade de participar de um seminário de governança corporativa e tinha um senhor ali que era muito experiente nessa área e ele fez uma afirmação muito interessante de que, na visão dele, não é que exista mais corrupção hoje em dia, que existe mais transparência, ou seja, hoje em dia se tem mais informação sobre os ilícitos que se praticam. Então, a corrupção não aumentou no Brasil, o que aumentou foi a transparência, hoje se tem muito mais informação. Então, em lugares onde tem pouca transparência, com certeza se tem pouca informação sobre corrupção e, no caso de um regime fechado, um regime autoritário como na China, é muito curioso se identificar. Provavelmente se identifica a partir da impressão dos empresários. Quem vai fazer negócios na China cria uma percepção. Retomando então, os americanos têm um modelo deles, mas o modelo deles também é parecido com o que tem na Europa. Afinal, nós buscamos a nossa... A questão da inspiração. Existe um diploma muito conhecido no meio corporativo internacional, que é o FCPA, que é uma norma americana criada nos anos 70, que é o Foreign Corruption Practice Act, ou seja, é o ato, uma norma jurídica norte-americana para a corrupção nos países estrangeiros. Então, todas as empresas americanas ou inscritas na Bolsa de Nova York que têm atuação nos outros países devem seguir essa norma. Então, essa norma serve de inspiração. Alguns anos atrás, também a Inglaterra lançou o que se chama de UK Bribery Act. É uma norma britânica sobre corrupção, que busca punir a corrupção, e ela é mais ampla que a norte-americana no sentido de que ela pune também a corrupção privada, ou seja, o suborno que ocorre entre empresas, entre fornecedores e clientes. Entre negócios privados. Negócios privados também. Sim. Diferente do FCPA, que é só para pagamentos ilícitos para o governo. Que é um modelo que nós estamos introduzindo aqui no Brasil. Esse modelo nosso, ele prevê a punição só se a empresa resolver adotar um modelo dessa forma. Existem outras normas aí, existe o Código Penal. Na hora que você implanta esse programa na empresa, necessariamente ele vai abranger também as relações de empresa com empresa, relações privadas, não só com os entes públicos, né? Um código de conduta... Não dá para você ser ético com a administração pública e não ser ético com os outros parceiros privados, né? Um código de conduta ele pode estabelecer uma quantidade de temas muito variados, muito ampla. E uma delas é justamente o respeito aos ativos da empresa que os funcionários devem ter, o respeito aos bens, a não compartilhamento, por exemplo, de segredos industriais, evitar pagamentos indevidos nas relações entre compradores e vendedores, enfim. Um código de conduta ele pode ser bastante amplo, tratar de vários temas. Entendi. Mas o nosso modelo, afinal, ele só cuida da relação da empresa com a administração pública. A Lei 12.846, ela criou
punições para as empresas, fundações, entidades em geral, nesse relacionamento com a administração pública nacional e estrangeira. Então, quaisquer pagamentos indevidos ou simples oferta de pagamentos indevidos vão ser punidos de acordo com essa nova lei. Ok, vamos a mais um breve intervalo e na volta nós vamos explorar esse aspecto importantíssimo que tem nessa nova lei, que é a responsabilidade objetiva das empresas. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida para a sequência do Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo no Jogo do Poder de hoje com Edmo Neves, da Albino Advogados Associados. Bom, você é formado em Direito pela PUC São Paulo, mestre em Direito pela PUC São Paulo e doutor em Direito pela PUC São Paulo. O que fez com que você, com toda essa qualificação, se concentrasse nesse segmento eu vi aqui que você passou por várias empresas, sempre atuando nesse segmento de compliance. A minha carreira foi mais ou menos definida de acordo com oportunidades que foram surgindo. Eu sempre trabalhei em departamentos jurídicos de empresas, fiz a pós-graduação na área tributária, que é uma área, como diz uma colega minha, próxima ao meu coração, uma área que eu gosto. Mas pela prática, pelas oportunidades, fui sempre trabalhando em departamentos jurídicos de empresas e alguns anos atrás eu comecei a ter contato com a FCPA, quando eu estava atuando na área de telecomunicações. Depois, quando fui para a área farmacêutica, eu trabalhei no Código de Conduta que estava sendo criado, isso já há 10 anos atrás. E nos últimos 8 anos eu atuei na implementação, desenvolvimento e manutenção de um programa de compliance numa outra empresa que eu trabalhei. Então, essa experiência prática foi se acumulando durante os últimos 15 anos e me levou a trabalhar no escritório para oferecer esses serviços de compliance. Essa lei vem e introduz essa figura da responsabilidade objetiva para as empresas, né, cria um complicador sério, porque responsabilidade objetiva você não, para o telespectador entender o que nós estamos falando, é um tipo de responsabilidade em que não se perquire a culpa. O sujeito foi ou não foi culpado. Aconteceu o fato. Houve o dano. Existe relação entre um e outro? Não interessa. A responsabilidade é automática, né? Não se discute se o sujeito agiu com culpa ou sem culpa. Isso é uma coisa seríssima, porque torna a empresa, toda vez que acontece um episódio de corrupção de um funcionário da empresa, automaticamente a empresa é responsabilizada por conta da responsabilidade objetiva. Uma figura que é uma novidade imensa. Brutal, né? Por exemplo, se você detecta que um funcionário da indústria farmacêutica, de remédio ou de equipamentos médicos ou de produtos médicos de uma empresa dessas oferece vantagem, dinheiro ou uma Land Rover para um funcionário de um órgão estatal para que determinado hospital ou determinadas unidades da rede de saúde passem a usar o remédio tal ou a utilizar o equipamento tal para fazer a cirurgia. A responsabilidade da empresa nessa hipótese ela é objetiva, se isso vir à tona, for flagrado. Essa é uma novidade, eu acredito, uma das novidades mais marcantes da lei, que ela estabelece que as empresas, ao contratarem seus consultores, terceiros, representantes, ou mesmo a responsabilidade que é praticado pelos seus funcionários, vai independer de ser caracterizado o que ela quis ou que ela permitiu. Aconteceu o ilícito praticado pelo funcionário ou pelo terceiro representante, e demonstrado que houve esse benefício para a empresa, ela vai pagar a penalidade. Existem várias penalidades. A principal delas é uma multa que varia de 0,2% a 20% do faturamento da empresa. Então, é uma penalidade bastante pesada. Existem outras penalidades. Existe uma penalidade extrema que é extinção da empresa. Então, numa situação extrema, a penalidade pode ser, inclusive, a extinção da empresa por fatos que ela não autorizou expressamente, mas que ela foi beneficiada por um terceiro que ela contratou para atuar em seu nome. Isso quer dizer o quê? As grandes empresas, por exemplo, volto aqui a hipótese que eu citei,
de indústria farmacêutica, por exemplo, médica, que há um segmento imenso de serviços e de produtos que são comercializados. Como as empresas não podem estar o tempo todo em todos os países, em todos os lugares, em todos os estados, em todos os municípios, elas contratam representantes, né? Então, se uma empresa americana contrata um representante para atuar aqui no Paraná, por exemplo, e ele vai e oferece uma vantagem para uma entidade pública, para um funcionário público, para que aquele produto seja adquirido, seja consumido, e isso é descoberto, essa empresa pode ser proibida de atuar no Brasil. Sim. Como uma posição, extinguir não vai ter como, porque ela é americana. Sim. Mas ela pode ser proibida de atuar no Brasil. Ela pode ser proibida de atuar no Brasil, pode ser proibida de fazer negócios com o governo, ela pode sofrer outras penalidades, como, por exemplo, pagar uma multa que vai de 0,2% a 20% do faturamento. Enfim, existem várias penalidades que a empresa pode sofrer pelos ilícitos praticados pelos seus agentes. Bom, isso quer dizer o quê? Que as empresas, você já está atuando nessa área, vão ter que levar isso a sério. Exato, exato. A ideia é que as empresas agora vão ter que fiscalizar muito mais seus funcionários, seus representantes. Na prática, aquele papel de fiscalizador que era do governo principal, agora passou para as empresas. As empresas têm que fiscalizar, ter programas de controle do que é praticado em seu nome. E aí o programa de compliance vem como uma boa solução para mitigar esse risco. Agora, como é que vai funcionar isso na prática? Se eu sou aqui o secretário da Saúde do Paraná, fosse o Michele Caputo Neto, e tomo conhecimento que um servidor de um departamento da minha secretaria recebeu dinheiro de uma empresa para facilitar lá a vida dela numa licitação ou para adquirir um produto. Eu mesmo, na minha secretaria, posso determinar a abertura do procedimento e posso penalizar a empresa, ou eu vou ter que me reportar a alguma outra instância governamental, do judiciário? Como é que vai funcionar isso? Esse é um aspecto muito interessante da norma, que também tem sofrido muitas críticas, que de acordo com a norma, qualquer instância máxima de qualquer órgão público pode criar um procedimento, fazer a investigação e aplicar as penalidades da lei. A crítica que se faz a essa disposição, ou seja, que tem inúmeros aplicadores, inúmeros donos dessa investigação e dessa penalidade, é que é difícil se trabalhar quando você tem inúmeros órgãos. Na prática, a gente tem visto que a Controladoria Geral da União, a CGU, tem tomado uma liderança no sentido de criar a eficácia social da norma, de fazer ela acontecer no dia a dia dos negócios. Mas, de acordo com a lei, em princípio, qualquer órgão público pode aplicar essas penalidades, fazer a investigação, concluir se houve efetivamente o ilícito e aplicar as penalidades. Agora, pode ser regulamentado de forma diversa, né? É possível que o governo do Paraná, por exemplo, edite uma norma dizendo que essas situações serão apuradas na Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, ou uma ouvidoria do Estado do Paraná, que tem aqui uma ouvidoria. A Lei 12846 é uma lei ordinária, está aguardando uma regulamentação. Se tem notícias de que já existe uma minuta pronta, só está faltando o decreto para implementar a regulamentação, um decreto federal. Existem alguns estados que já criaram alguma regulamentação, mas cada estado pode, dentro da sua competência, dentro dos limites da sua competência, criar alguma regulamentação para tornar mais eficaz a norma, para poder tratar dos detalhes que a lei não trata. Nós estamos aqui no Brasil, termina um, às vezes um até remonta ao outro. Termina um escândalo e em seguida começa o outro, né? A população está cansada e fica de fato a impressão de que o Brasil é um país corrupto, nós somos todos ladrões e o grande problema do Brasil é a corrupção, por conta desses sucessivos escândalos que a gente tem se deparado, né? Agora mesmo nós estamos convivendo aí com um problema de uma CPI no Congresso, em que se quer investigar a Petrobras, mas aí também parece que tem coisa lá em Pernambuco, no Porto, tem coisa lá em São Paulo, no metrô, e aí querem juntar tudo, e aquilo que deveria ser uma coisa técnica vira uma coisa
política, né? Até porque também está no ano eleitoral e não tem como separar as coisas. Os interesses aí necessariamente se tornam bastante politizados. Você acredita que essa lei ela poderá trazer que tipo de benefício nesse segmento? Porque nesses casos aí que eu citei, no caso de São Paulo, são empresas multinacionais, né, mundiais, né? No caso da Petrobras, é uma refinaria comprada lá nos Estados Unidos, de uma empresa belga, né? E parece que lá no Porto também tem empresas estrangeiras na construção do porto. Você acha que essa lei poderá trazer, você que atua mais no segmento privado, você que está no segmento privado, você acha que essa lei ela pode facilitar a vida das empresas no seguinte sentido olha, quem fez até agora fez, daqui para frente não se faz mais, acabou, né? Você acha que isso pode ter esse impacto? Eu acredito que essa lei é mais um elemento num processo de desenvolvimento ético do Brasil. Mas existem outras normas que também podem ser aplicadas conforme a situação. Eu tenho um amigo que é empresário e ao saber dessa lei falou, mas escuta, só existe penalidade para as empresas, não existe para o governo, existem outras normas, como a lei de improbidade administrativa, a lei de licitações, Código Penal. O Código Penal, Sim. Existe um Código da Alta Administração Pública Federal também, enfim, existem várias outras normas que também são aplicadas conforme a situação. Então, essa lei é mais um elemento no que eu quero acreditar que seja um movimento para tornar o país melhor no futuro para os nossos filhos, um país mais ético, um país mais honesto. Vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Edmo Neves, da Albino Advogados Associados. Voltamos aos estudos da Rede CNT, recebendo no Jogo do Poder hoje Edmo Neves, da Albino Advogados Associados. Bom, com essa nova lei, e eu realmente fico feliz de saber que já existem escritórios, né, com porte do Albino Advogados Associados, que é um grande escritório de São Paulo, preocupado em estruturar um serviço para oferecer para as empresas, para os seus clientes, né, esse aparato, a fim de que elas possam se adequar à nova lei e melhorar o padrão ético, né? O objetivo fundamental é esse. A partir daí, é proibido qualquer tipo por exemplo, se o sujeito quiser dar uma champanhe para um diretor do departamento de compra de uma secretaria, não pode? Como é que vai ser isso? O departamento que vai existir dentro da empresa a fim de tratar desse tema do compliance, ele estará habilitado para orientar o funcionário nesse sentido? Você deve dar uma champanhe de tanto, ou não dê a champanhe, né? Ou pode dar uma champanhe mais cara. Como é que na prática isso vai funcionar? As empresas geralmente têm seus códigos de conduta estabelecendo o que é razoável, o que não é razoável. Por exemplo, um brinde, uma caneta, um almoço simples. A lei trata disso? Não, a lei não trata disso. Talvez a regulamentação que venha num programa de integridade, um programa de conformidade, talvez traga um detalhamento. As empresas que já têm um programa estabelecem que a cortesia nos negócios continua, não se deve chegar a um extremo de se proibir dar uma caneta, a pagar um almoço simples, mas também não é só questão do valor, é questão de princípios também. Por exemplo, esses pagamentos de doações não devem ser feitos durante uma negociação, não devem ser feitos habituais toda semana, enfim, algumas deve ser alguma coisa decente, enfim, alguns princípios devem ser seguidos além da questão do valor. Algumas empresas permitem a entrega de uma agenda. Lógico que situações extremas, como você entregar a ticket ou o ingresso para uma final da Copa, enfim, coisas extremas, aí já caracteriza efetivamente uma intenção de ganhar um negócio através de um presente. Isso efetivamente é ilícito. Agora, cada situação vai ter que ser analisada pontualmente para se avaliar se aquilo é uma cortesia ou se é um pagamento indevido. Para obter uma vantagem. Sim, sim. Bom, o Congresso Nacional aprovou recentemente, o Senado, um projeto do nosso senador Roberto Requião, que proíbe a doação de empresas na atividade política.
para partido político, fora e dentro da campanha eleitoral, né? A empresa não pode doar mais, segundo esse projeto do senador Requião, que foi aprovado no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, e acho que agora ele segue em frente. Mas antes disso, o Supremo Tribunal Federal também já iniciou um julgamento de uma representação da Ordem dos Advogados do Brasil, que busca ver a declaração de inconstitucionalidade desse expediente de empresa fazer doação para campanha eleitoral e para partido político. O Congresso provavelmente não vai aprovar esse projeto, porque não passa na minha cabeça que os deputados, o nosso Congresso vai proibir doação de empresa. Mas no Supremo, me parece que a situação já é consolidada. Nós temos lá 6 votos, 6-1, né, da votação, pela proibição de empresa doar em campanha eleitoral. Você que tem aí a tua vida forjada na atividade privada, isso te agrada? Olha, eu acho que a questão das contribuições políticas vão criar uma condição objetiva para aquelas empresas que não querem fazer contribuições, que se sentem desconfortáveis muitas vezes de recusar fazer uma contribuição, porque, de certa forma, isso também vai contra o espírito democrático, no sentido de cada pessoa titular de um voto, e quando há uma contribuição, há um grupo econômico que está obtendo, eventualmente, visando alguma vantagem que específica. Não tem voto. Que não tem voto. Eu sou cidadão, tenho um voto. Agora a empresa não vota. Sim, a empresa não vota, exatamente. O raciocínio é esse. Sim, exato. A ideia de quem não vota, lógico, não se filia a partido político, não pode fazer doação na campanha. Sim, sim, sem dúvida. Bom, agora, em relação ainda a esse tema, no julgamento do Supremo, pelo menos quem se expressou de maneira mais clara a respeito disso, foi o ministro Barroso, em que ele fala que a empresa faz uma doação de R$1 milhão para o PT, para o candidato do PT, e faz a doação de R$1 milhão para o candidato do PSDB, na mesma eleição, um concorrendo contra o outro, né? E alguém até complementou depois, esses dias para mim, disse, não, e tem uma situação pior, quando chega próximo da eleição, que o sujeito vê que quem vai ganhar é o candidato do PSDB, aí ele dá 3 milhões para o candidato do PSDB. Daí reforça aquela posição. Reforça aquela posição. Obviamente que isso não é uma coisa ética e não é uma coisa sequer bem intencionada, né? Porque eu, pelo menos, não desconheço, nunca vi notícia de que uma empresa tivesse doado $1 milhão para o Partido Republicano e depois mais $1 milhão para o Partido Democrata. Exato. É fato. É uma situação que começa pela contradição, que demonstra a falta de ética e mostra um certo fisiologismo também, né? No sentido de que não existe o reforço de uma ideologia, mas existe, na verdade, só uma criação de uma expectativa de algum benefício do futuro de quem poderá lhe dar o benefício. Então, é uma situação que vem muito bem essa proibição. A ideia de que eu não me interessa quem vai ganhar, eu quero me dar bem, né? Por isso eu faço doação para todos os candidatos, isso, de acordo com essa nova lei, pelo espírito que vem transportando essa nova lei, não se encaixa, né? A compliance não vai existir aí nesse comportamento. Em princípio, essa lei ela não trata dessa questão das contribuições, como você bem comentou, Sim. É uma outra norma, Sim. mas dentro de um bojo maior de valores éticos, valores morais, de coerência, ela segue na mesma linha. Segue na mesma linha no sentido de reforçar outros padrões de negócios que a gente quer ver aí no futuro. Para o empresário é mais confortável, né? Porque, como você falou, de fato, tem gente que doa porque é obrigado a doar, não tem jeito. Se sente embaraçado de não fazer a doação. Eu tenho negócios com o governo e se eu não fizer a doação, amanhã alguém pode criar alguma dificuldade. São inúmeras as formas de se criar dificuldade, né? Sim. Para o empresário
vai facilitar isso. Olha, eu não posso doar porque A lei proíbe. a lei proíbe. A conformidade, o compliance, ele primeiro estabelece que você tem que seguir as leis do país. E se a lei do país não permite, se a lei do país proíbe, a atitude compliant, a atitude conforme é de não fazer a doação. Então, uma empresa que tenha uma conduta de conformidade num país onde a lei proíbe, ela vai estar confortável no sentido de dizer, olha, a lei não permite, portanto eu não vou fazer. Bom, você é otimista com essa situação? Porque essa avalanche de denúncias, de notícias ruins que a gente vê todo dia, de denúncias de todos os governos, né? Você olha assim, em todo lugar tem problemas. Isso conduz as pessoas para um pessimismo, né? Você senta numa mesa para jantar com os amigos, cara, não, o Brasil não tem jeito, o Brasil não tem solução, né? Dá para ser otimista nesse cenário? Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um senhor muito experiente na área de governança corporativa, que tem mais de 80 anos, muita experiência. Ele fez uma afirmação muito interessante no sentido de que ele não acredita que hoje no Brasil exista mais corrupção, mas que exista mais transparência. Talvez por conta da internet, da telefonia celular, do desenvolvimento dos meios de comunicação. Hoje se tem muito mais informação. E quando se tem mais informação, eu acredito que seja um primeiro passo para você mudar as coisas. Quando no passado não se tinha informação, então consequentemente não se poderia agir. Então hoje existe mais transparência. Nós podemos ser otimistas, então. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer um país melhor no futuro para os nossos filhos. Você acha que, na sequência regulamentada essa lei, as empresas, pelo que eu estou percebendo, o escritório é um escritório que tem relação com empresas de fora e tal, e portanto essas empresas naturalmente vão imediatamente se ajustar ao que a lei determinar que elas se ajustem e vão cumprir. Como você enxerga o empresário nacional nesse contexto? Olha, esse tema de compliance, de conformidade, é um tema bastante conhecido no exterior há muito tempo. Aqui no Brasil é relativamente uma novidade. Eu acredito que vai haver todo um processo de adequação, de ajustamento. Tem muitas empresas que estão despertando para esse assunto agora. E o ideal é que elas possam agir preventivamente antes que surjam as penalidades, porque quando surge a penalidade, aí é um processo mais doloroso. Mas eu acredito que quem atuar preventivamente vai ter benefícios competitivos, no sentido de que não vai sofrer penalidades, não vai ter perda nos resultados por conta de punições que venham a ocorrer. E ter o programa de compliance, nos termos da nova lei, é um atenuante. A lei expressamente estabelece que, na hora de fazer a dosimetria da pena, ou seja, no cálculo das penalidades, as empresas que tiverem um programa de compliance de verdade, não só um código de conduta guardado na gaveta empoeirado, mas um programa efetivo, vão ter reduções nas penalidades, ou seja, é um fator de mitigação. E eu acho que um aspecto muito importante de se ter um programa de compliance, de conformidade, é a exposição do presidente e dos diretores. O presidente e os diretores, de acordo com a legislação, inclusive a própria lei das SAs, já estabeleceu o dever de diligência dos líderes das empresas. Se a empresa tem um programa de conformidade, de compliance, demonstra que a direção da empresa está preocupada e é diligente em evitar os ilícitos. Edmond, foi um prazer grande te receber aqui. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Vamos para uma outra semana e uma grande semana para você. Vamos conversando pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço a todos.